Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Primeira derrota do Sport no Campeonato Pernambucano para a equipe do Retrô nesta noite, pelo placar de 2-1. E o que é que a gente pode tirar desse jogo? Equívocos por parte do técnico Gustavo Florentin, desde a formação inicial do Sport até as modificações, e também da forma como a equipe se comportou em campo. Tudo hoje foi equivocado, tudo hoje foi precipitado. E pela frente, o Sport encontrou uma equipe minimamente organizada, com peças interessantes, que conquista o seu segundo bom resultado no torneio e está junto ali do Náutico na vice-liderança, a equipe do Retrô, com mais uma vitória por 2-1. Foi assim na estreia diante do Veracruz, e agora no segundo jogo, diante da equipe do Sport. Então, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aqui embaixo na nossa plataforma, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. Compartilhe bastante esse conteúdo nas suas redes sociais, porque na minha visão, e eu vou querer a opinião do torcedor daqui a pouquinho, na minha visão o Sport foi equivocado desde a sua formação inicial. E está cometendo um erro que já aconteceu em temporadas anteriores, que não é dar ritmo aos seus atletas. Na formação passada, o Sport teve como laterais, no jogo, a vitória do Sport diante do Náutico, Ezequiel pela direita, Sander pela esquerda. Hoje o Sport opta por dar ritmo a outros jogadores. Everton acaba fazendo a sua primeira partida no ano. E o torcedor pode até ressaltar, mas Anderson, Everton tem culpa no cartório dessa derrota? Seria simplista demais de minha parte chegar aqui hoje e dizer que o Sport perdeu por conta das ausências de Gustavo e Micael, Everton Felipe fora, que por incrível que pareça hoje para o torcedor do Sport fez falta, e pela partida ruim do Denner. Seria simplista demais de minha parte eu apontar apenas essas ausências e a partida ruim do Denner diante da equipe do Retrô. Mas foram escolhas equivocadas por parte de Florentin. O ideal em começo de temporada é dar ritmo a jogadores. Se Ezequiel foi titular na direita na partida passada, ele continuaria como titular nesse jogo. E onde Everton tem culpa no cartório? A gente viu a primeira jogada do Retrô, onde a bola explode no travessão e depois o Rafael Thierry em sequência tira em cima da linha. Ela acontece do lado direito de defesa do Sport. Justamente pela ineficiência defensiva de Everton, que já é iminente há muito tempo, desde a Série A do Campeonato Brasileiro, e é ciência do técnico Gustavo Florentin, que devia ter levado em consideração Everton não ter atuado ainda nesse ano e ter vindo de um quadro de Covid-19, com o qual ele acabou ficando afastado das atividades. No lado esquerdo, hoje ninguém entendeu, porque Vitor Gabriel no Sport só entra na fogueira. Hoje ele entrou junto com Luciano Juba. Foram as duas peças pelo lado esquerdo que foram acionadas. Sander fora para quem foi titular no jogo contra a equipe do Náutico. Aí ele me tira Nicolas Watson, que para mim é um cara da guarnição, é o único primeiro volante que o Sport tem para combate nesse começo de ano. Com a ausência de Marcão, que já foi embora, é Nicolas Watson. E me deixa em campo o Ítalo, que nem marca, e hoje no jogo de construção foi bem abaixo do esperado. Aí a gente parte para o meio. As ausências de Everton Felipe, o Gustavo já foi, mas a ausência em si do Everton Felipe foi uma baixa considerável na equipe hoje. A gente deve levar isso em consideração. Alan fazendo ali um feijão com arroz, mas o Denner muito mal e demorou até para sair de campo. Finalizações muito distantes do gol, e tentativas erradas a ponto de na saída de bola deixar o ouro para o Gustavo Henrique, o Renato Henrique, marcar o segundo gol. E um Sport que no ataque foi totalmente improdutivo.
Raiva Negas ainda não disse para que veio. Com a entrada do Cristiano, a equipe ganhou no setor de ataque, né? Mas cadê Paulinho, minha gente? É um questionamento que eu também trago para o torcedor aqui. Paulinho fez uma boa Copa São Paulo e ainda não atuou um minuto dos 4 jogos que o Sport fez nessa temporada. O normal era o Sport dar sequência a esse atleta, porque vinha se destacando numa competição de base. Acredito que a maioria das equipes que estão disputando estaduais pelo Brasil afora teve esse tipo de prática, de pegar um garoto de destaque na base e colocar no profissional para atuar no campeonato estadual. Acredito que o Sport ainda não fez isso com o Paulinho e está devendo nesse aspecto. E hoje, claro, faltou a referência de ataque. E esse é mais um erro de Gustavo Florentin, desse trabalho de integração com a base, porque se sabia-se da iminência de Mikael deixar o Sport, já se seria trabalhado um atleta da base para pelo menos preencher esse espaço enquanto o paraguês não tivesse as devidas condições de jogo, como não tem. Então, de uma certa forma, isso é um erro. É um erro de planejamento, já trabalhando com a ausência de Mikael e tendo a base como suporte. Não aconteceu. E hoje a gente viu aí improvisações. Outro erro a ser apontado, posicionamento de Jaderson. Nas partidas com as quais o Sport rendeu, Jaderson sempre saindo da direita para o meio, puxando para dentro, não dando profundidade, mas sim uma jogada, um gesto técnico diferente, puxando para dentro para finalizar. Foi assim que ele jogou contra o 7 de setembro e acabou sendo muito participativo na ocasião. Rafael Thierry destoou dos demais, né? Para mim fez um bom jogo e vem sendo até sobrecarregado, na minha visão, nessa equipe do Sport, porque não tem um companheiro ainda à altura. Chico vai tentando fazer aquela função enquanto Sabino não tem ainda condições de jogo, ora por punição no estadual, ora por estar com a Covid-19. Vamos ver se na Copa do Nordeste agora ele retorna. E foi um Sport que viu um Retrô organizado, um Retrô que suportou a equipe rubro-negra e conseguiu esse bom resultado minimamente organizado. Peças interessantes, Renato Henrique, Gustavo Hermel, né, Augusto Potiguar, Charles, né, jogadores já conhecidos do futebol pernambucano, né, com alguns jogadores como Giva, por exemplo. Suportou ali a pressão, fechou o meio, fez com que o Sport cruzasse bolas, jogadas ineficientes, sem um jogador de estatura elevada para cabecear, acabou segurando a pressão e saindo com um bom resultado. Eu quero agora a opinião do torcedor rubro-negro diante dessa segunda derrota na temporada, primeira no Campeonato Pernambucano, diante da equipe do Retrô. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!